Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa aula de hoje, né, essa nossa videoaula, vai falar a respeito do estudo da população de gotas. No tema anterior, nós já falamos boa parte do que precisa ser tratado, né, nesse conteúdo aqui, então vai ser uma aula mais curta, né, e o que a gente tem aí de mais importante é no caso lá, no final, né, nós vamos fazer um exercício para englobar todos esses parâmetros aí que são utilizados, né, para fazer a caracterização do espectro de gotas, beleza? Então nós temos aqui, né, como já foi dito, uma aula bem curta, vamos tratar e fazer uma breve introdução, né, falar sobre os principais parâmetros utilizados para a caracterização da população de gotas e fecharemos com um exemplo de cálculo, né, um exemplo bem simples, né, então que vai dar para a gente fazer, né, basicamente o cálculo de todos os parâmetros. Na parte da introdução, eu não vou delongar muito aqui, que são eventos aí que a gente já tem discutido bastante ao longo da disciplina, né? Então a gente sabe que a aplicação defensiva ela é importante prática, né, na agricultura moderna, né? E no caso aí é um dos grandes responsáveis, né, pelo controle de pragas, doenças e plantas daninhas, né? Então nessa aplicação via líquida a gente precisa atomizar, né, a cauda e produzir, né, um espectro de gotas que atenda à demanda do tratamento fitossanitário, né? Lembrando que atomizar, né, ou pulverizar é simplesmente o efeito de fracionar um líquido em pequenas gotas. E por que que a gente tem que fracionar, né, um líquido para aplicar? Por que que a gente não simplesmente derrama o líquido sobre a superfície, né? Primeiramente, pessoal, é que para a gente ter uma boa aplicação de defensivo, não é necessário molhar completamente o alvo, molhar completamente a planta, o solo, né? A gente tem que ter ali, no caso, apenas uma deposição, né, que seja adequada, né, para garantir ali a eficiência do tratamento, né? A substância que você está utilizando como ingrediente ativo, ela deve chegar nesse alvo na concentração adequada para ele fazer a sua função, seja de controlar inseto, planta daninha, o que for, né? Então, quando a gente vai trabalhar, né, com a aplicação de forma geral, nós temos que selecionar não só o equipamento, né, que vai fazer essa aplicação, como também as pontas, né, que irão compor, né, a parte de atomização dessa máquina. Então, é extremamente, né, importante a gente pensar, né, nessa questão aí e sempre visar, né, garantir a deposição adequada desse produto no alvo, né? Então, atualmente, né, o pessoal tem buscado, né, é, alguns esforços aí têm sido feito em função de reduzir o volume de aplicação. Quando a gente reduz o volume de aplicação, a gente sempre está falando em trabalhar com gotas menores, né? E por que tem essa busca, né? Hoje a gente tem a preocupação em termos aí de capacidade operacional do conjunto, né? Então, quanto você manipula, né, um volume de cauda menor por hectare, você tem uma capacidade de operação do conjunto maior, certo? E aqui, para exemplificar nessa figura, nós temos aqui, ó, diferentes densidades de aplicação, né? Diferentes populações de gota que nós podemos falar também, né? Temos 20 gotas por centímetro quadrado, 60, 85 e 100. Isso aqui já foi mencionado, inclusive, na aula anterior, né, pessoal? Cada tipo de tratamento, ele vai apresentar uma exigência em termos aí de densidade de aplicação, né, da quantidade de gotas que nós devemos colocar em cima do alvo, né? Então, por exemplo, vamos trabalhar aí com a questão de um herbicida de contato, né? Herbicida de contato, como é necessário você atingir boa parte da estrutura da planta, né? A planta daninha, nós precisamos, né, garantir, né, que essa cobertura seja maior, né? Então, nesse caso, nós estamos pensando em trabalhar com uma ponta que de fato produza aí, né, um número maior de gotas por centímetro quadrado, né? A gente vai ajustar não só a ponta, né, como também
a aplicação para garantir um número maior aí de gotas por centímetro quadrado, né? Agora, dando o exemplo antagônico, seria utilizar aí um herbicida sistêmico, né? A gente sabe que esses produtos eles vão se translocar na planta, né? Então, nesse caso, a cobertura, né, a deposição, o número de gotas por centímetro quadrado, ele pode ser menor, né? Porque uma vez aquele produto atingiu ali, ele vai translocar na planta e o seu efeito vai ser satisfatório, né? Então, você vai garantir aí a eficiência e a eficácia da aplicação. No próximo slide aqui, eu aproveitei e coloquei aqui duas figuras, na verdade, né, que são as etiquetas hidrossensíveis, que são recursos aí muito utilizados, né, tanto para pesquisa como em nível de campo, né, simplesmente para a gente avaliar como está sendo feita a aplicação, né. Essas etiquetas elas são construídas, né, fabricadas aí com um material que reage à água, né, por isso que é chamado hidrossensível, etiqueta hidrossensível, papel sensível, né. Então, toda essa região que está manchada com azul, esses pontinhos azuis aqui, são regiões que receberam, né, a gota produzida durante a aplicação. Então, você pode, por exemplo, espalhar essas etiquetas no dossel de uma planta e avaliar se aquela aplicação que você está realizando, ela consegue atender, né, de fato, o que se propõe ali, né? Então, eu quero tratar um inseto que está lá dentro da copa da planta. Às vezes você está aplicando e não está chegando, né? Então, uma forma de fazer essa verificação é por meio das etiquetas hidrossensíveis. É um dos recursos que tem disponível aí, principalmente a campo, né? Um dos mais fáceis que tem para a gente utilizar. Beleza? Quando a gente pensa, então, né, só recapitulando brevemente aqui, a questão da atomização, né, nós não temos dispositivos na agricultura, né, pontas que consigam produzir gotas apenas de um tamanho, né, elas vão ter a sua variabilidade, e é lógico que isso aí é muito importante para a questão aí da aplicação, né? Então, o tamanho de gota ele vai influenciar diretamente em algumas características desse processo, né? Qual deles? Bom, podemos listar aqui, ó, a área, né, de cobertura. Eu posso ter uma maior cobertura, uma menor cobertura, ok? Densidade de gotas, né, que nós estamos falando aqui, número de impactos por unidade de área. Frequentemente a gente chama de gotas por centímetro quadrado, né? Conforme já foi apresentado no slide anterior. A gente tem também, né, a questão aí de avaliar a durabilidade dessas gotas. Então, uma gota mais fina, né, obviamente, ela vai sofrer aí uma evaporação maior durante a aplicação, né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né, juntamente aí com questão de condição climática, porque esse conjunto de fatores, né, se forem bem avaliados e bem conduzidos no campo, eles vai levar, né, a uma boa a qualidade da aplicação, né, vai garantir aí uma aplicação de qualidade, que é o que todo mundo deve buscar durante esse processo, ok? No próximo slide, temos aqui a questão da tabela, que foi lá fruto do trabalho de Barthélemy, em 1990, né? Falei com vocês, né, a respeito desses valores, até hoje eles são utilizados aí como referência, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dentro dos herbicidas, ó, né? Então, tem para cada tipo de tratamento, né, o volume de aplicação recomendado, né? Na verdade, a faixa recomendada para cada tipo de tratamento. E temos aqui também, né, na última coluna, a questão, né, da densidade, de quantas gotas são necessárias para garantir uma aplicação de qualidade. Ok, pessoal? Apesar, né, dessa tabela ser amplamente utilizada até os dias atuais, eu tenho que chamar a atenção para uma coisa, que é o seguinte: de 1990 para cá, nós tivemos uma mudança muito pronunciada aí em termos de tecnologia, né? E é lógico que os defensivos agrícolas, né, eles também ficaram aí nessa onda, né, de melhoria. Então, às vezes foram lançados produtos, né, técnicos no mercado,
formulações que são mais eficientes e às vezes, né, isso que a gente está apresentando aqui nessa tabela pode não ser mais, né, o recomendado, pode não ser mais o usual, né, principalmente aí, né, nesse esforço que eu já mencionei de a gente buscar, né, menores volumes de aplicação. Entendeu? Tem um orientado meu de doutorado que ele está fazendo basicamente essa pesquisa, né? Com produtos modernos para inseticida. Será que de fato essas informações aqui fornecidas pelo Barthélemy são válidas até hoje? Né? Mas a gente vai acabar utilizando isso aqui, pessoal, conforme já mencionado, né? É um trabalho consagrado, né? Mas que não inibe, né, a necessidade de fazer novos trabalhos, né? Mas aqui para a disciplina, inicialmente, nós vamos trabalhar, né, com essa tabela aí de recomendação, se for necessário, ok? Então nós já sabemos aí, né, que as pontas, infelizmente, elas não produzem, né, as gotas aí da forma mais homogênea possível. Nós teremos variações em relação ao tamanho, né? E o tamanho da gota, né, como a gente sabe, ele é fundamental para garantir, né, o transporte delas até o alvo e que esse transporte seja feito no menor tempo possível, né? Quanto mais tempo a gota fica em suspensão, né, mais ela vai estar à mercê ali de sofrer evaporação, podendo sofrer evaporação total, evaporação parcial, né? Então, a gente tem que pensar em caracterizar o espectro de gotas, porque ele terá essa questão aí, né? Ela vai influenciar no tempo, né? Não só na cobertura, como também no tempo que a gota demora, o potencial de deriva que ela terá, né? Então, essas aí são informações, né, que a gente deve levar em consideração para conseguir uma distribuição uniforme na área, né? Tanto longitudinal como transversal. Esses pontos, né, pessoal, longitudinal e transversal, fica bem claro se vocês imaginarem aí um pulverizador de barras, né? Então, tem o sentido de deslocamento do trator, né? Vamos pensar que o trator está indo em direção a essa seta, né? E a barra está aqui atrás, ó. Então, aqui nessa barra terá uma série de pontas, né? Tendo aquela questão da sobreposição, conforme já foi mencionado na aula anterior, né? Então, nós precisamos ter essa uniformidade aqui, né, dentro da faixa aplicada e também nesse sentido, pessoal. Então, é necessário não ter, necessário buscar, né, uniformidade nesses dois pontos aí, no longitudinal e transversal. Igual hoje, né, já foi mencionado aqui, né, então reduzindo o volume de aplicação, a gente tem uma série de vantagens, né? Uma coisa que eu não mencionei foi a questão da aplicação aérea, independente da plataforma, seja um Air Tractor, né, seja um Ipanema, que são aeronaves aí turbo-hélice, né? Você tem também hoje os drones, né, que são utilizados aí para aplicação em algumas situações específicas, né? Então, como esses dispositivos apresentam limitação em termos de capacidade de carga, é necessário buscar esse volume, essa redução do volume de aplicação, né? Senão, inviabiliza, né, a questão dessa ferramenta, beleza? Bom, então vamos falar a respeito da caracterização da população de gotas, que de fato é o que a gente tem aí que tomar cuidado nessa aula de hoje. Então, o primeiro item, né, que a gente pode considerar, pessoal, é o mais básico de todos, né, que é o diâmetro médio, né? Então é simplesmente aí você pegar e fazer o somatório dos diâmetros de cada uma das gotas da população e dividir pelo número de amostras, né? A média mesmo lá, né? A média aritmética que a gente conhece da estatística. Pessoal, isso aqui para a gente na área de aplicação, né, tá aqui representado, mas para nós não tem importância nenhuma, ok? Então vocês não vão ouvir falar, né, a respeito desse diâmetro médio das gotas, certo?
Isso aqui, às vezes, numa pesquisa, né, você pode acabar colocando e tal, junto, não é necessariamente com outros parâmetros, mas para nós aqui, em termos práticos mesmo, não será utilizado, certo? Então, o conceito é bem simples, é só você pegar o diâmetro das gotas do espectro, né, o diâmetro das gotas pulverizadas, e fazer a média, ok? O outro item que tem aqui, né, ele também pode ser utilizado, né, que é o volume médio das gotas. Da mesma forma que no slide anterior, né, o volume médio ele será basicamente o conceito estatístico mesmo de fato, né? Então nós teremos a somatória dos volumes, né, o somatório dos volumes de cada uma das gotas produzidas, né, no espectro e vamos dividir pelo número de gotas amostradas, né? Então o volume, né, dividido pelo número de amostras, o volume médio, né, das gotas produzidas por uma ponta, ok? O próximo, né, item que pode ser utilizado para caracterização é a questão do volume, do diâmetro volumétrico médio. Pessoal, esse conceito aqui, ele já é um pouquinho mais difícil de ser entendido, né? A gente principalmente vendo aí a equação, mas na verdade não tem problema algum com isso, né? O que que é o diâmetro volumétrico médio? Ele é definido, né, aqui em termos de equação como sendo aí a raiz cúbica, né, da soma cúbica do diâmetro das gotas de uma amostra, né? Então, nós temos aqui a raiz cúbica do somatório do diâmetro elevado ao cubo de cada uma das gotas da população, dividido pelo número de gotas, né? Para simplificar isso, pessoal, imagine que vocês têm 10 gotas, né? Um espectro lá que é constituído de 10 gotas. Cada uma tem o seu volume específico, né? Então, a gente vai pegar, né, e calcular o que foi mencionado no slide anterior. Nós vamos calcular o volume médio dessas gotas. E com base no volume médio, nós vamos determinar qual é o diâmetro volumétrico médio, né? Então, calcular o diâmetro volumétrico médio, chegar nesse valor, né? É a mesma coisa a gente pensar que todas as gotas obtidas nesse espectro fossem iguais a esse diâmetro dV, né? Então, como que a gente faz para calcular o volume de uma gota? É lógico que a gente tem que assumir, né, pessoal, que o volume da gota permaneça constante durante a amostragem, né? É necessário também assumir que essa gota seja perfeitamente esférica, né? Mas nós podemos lá pensar, né? 4 terços de π raio ao cubo, né? Isso aqui é lá da época do vestibular, da época do Enem, vocês devem ter decorado essa equação aqui em vermelho, né? Outra forma de escrever essa equação, pessoal, que nada mais é que uma substituição aí do raio pelo diâmetro, né? Seria fazer aqui, né? Até deixar escrito aqui, é π vezes o diâmetro, colocar um diâmetro aqui, letra maiúscula, πd ao cubo sobre 6. Então, essas duas equações aqui são, né, a mesma coisa. É lógico que trabalhar com o diâmetro já é mais fácil, né, pessoal? A gota, geralmente, a gente vai nós vamos nos referir ao tamanho delas diretamente por meio do diâmetro, né? Então, o que nós vamos utilizar para calcular o volume, né, dessa gota aí no caso, né, é uma dessas equações, preferencialmente a que está escrito aqui em verde, ok? Então, voltando aqui, ó, o que é o dV? O dV, pessoal, seria, então, a gente pegar, ó, o volume médio das gotas, ok? E igualar aqui essa equação, né? Π. O D aqui, no caso, gente, é o nosso dV, é o diâmetro volumétrico médio, ok? Então, nós conseguimos chegar, né,
no mesmo valor do que está escrito aqui em cima, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o que está aqui embaixo. Que fique claro, né, pessoal, que na sexta-feira nós vamos tirar as dúvidas aí que surgirem, né, e tal, mas, assim, em princípio não tem muito segredo aqui. A gente vai fazer o exercício lá no finalzinho, vocês vão ver que é muito simples, né? Um outro item também, pessoal, só que vocês podem, às vezes, visualizá-lo aí em algum material e tudo, né? Que é a questão da estimativa do número de gotas, né, por centímetro quadrado. Isso aqui é um negócio, vamos falar aí, simplesmente algébrico. Às vezes ele não vai ter implicação prática no campo, né? E vocês já têm condição, né, de falar o porquê disso aí, né? O que que acontece? Imaginem só, como que essa equação aqui ela foi obtida? Pessoal, se fosse na aula regular, né, lá no quadro, eu iria fazer a dedução de todas essas equações aí, né? Mas aqui, para simplificar, eu acho que também não tem necessidade de ficar, né, em função do tempo, de detalhar tanto assim. Mas imagine o seguinte, vocês têm uma garrafinha, né, com 1 litro de água, né? Então, se vocês pegam essa garrafa e a partir desse volume, né, desse 1 litro, vocês formarem gotas, né, com tamanho, vamos imaginar com que cada gota tenha 1 ml. Cada gota perfeitamente esférica, né? Então, com 1 litro, nós conseguiremos formar quantas gotas de 1 ml? Né? Então, como 1 litro são 1000 ml, né? Então, nós conseguiríamos formar com aquele 1 litro 1000 gotas, né? Então, essa equação ela vem dessa análise. Quanto que eu consigo formar, né, de gotas, né, com um determinado volume, né? Inicialmente, vocês podem desconsiderar esse Q maiúsculo aqui, pessoal, só para a gente fazer aí uma análise, né? Então, basicamente, isso que ficou sobrando aqui, né, todo o restante da equação, é o que eu acabei de citar para vocês como exemplo, né? Lógico, foram feitas algumas simplificações aqui, né? Para ajudar, e o volume aqui, no caso, ficou expresso apenas, né, o d ao cubo. Aqui embaixo a gente faz o que? Seria, na verdade, esse modelo todo, né, ele é 1 litro dividido por π, aqui no caso, d ao cubo, ficou faltando sobre 6. Né? Então, fazendo-se aqui as devidas simplificações, passando esse litro aqui para micrometro cúbico, né, e tudo, aí daí que vem esses valores aqui, né, 1,90, 98 e tal. Então, só essa parte aqui, ó, né, vai nos permitir aí estimar o quê? Quantas gotas são formadas, né, com 1 litro de líquido, né? E o final aqui, pessoal, o Q, né, que é o volume de aplicação, tá aqui embaixo, ó, ele entra em litros por hectare. Então, quantos litros daquela calda são aplicados por hectare? E junto aqui também, né, dessa parte de cima, tá o fator de conversão, que vai passar de hectare para centímetro quadrado. Pessoal, vocês devem se lembrar, né, que eu falei em alguns minutos, né, falei que tem pouca implicação prática, porque nós sabemos que o diâmetro volumétrico médio, né, ele vai expressar o quê? Qual que é o diâmetro, né, que corresponde a uma gota que tem o volume médio da população, né? Só que uma ponta de aplicação ela varia muito, né? De modo que esse dever ele não vai ser representativo para nós, né, lá no campo, beleza? E aqui a gente sempre vai conseguir chegar em valores, né, de impactos por centímetro quadrado ou gotas por centímetro quadrado que são muito elevados, né? Então acaba a gente tendo uma superestimativa, né, desses valores aqui, ok? Mas é para vocês saberem, né, que existe aí, né, essa questão, beleza? Como exemplo aqui, pessoal, nós vamos colocar aqui uma situação. Ó, calcule o número de gotas, né, que são aplicadas
por área, no caso aqui gotas por centímetro quadrado, nós estamos falando de densidade de gotas, ok? Então, no exercício foi passada uma taxa de aplicação de 200 litros por hectare e o diâmetro volumétrico médio das gotas aplicadas é de 100 micrômetros, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Basicamente, substituir na equação, vou tentar fazer aqui, viu, pessoal, com o mouse mesmo. Então, 1,9098 que vezes 10 elevado a 7, vou tentar melhorar isso aqui, vezes 10 elevado a 7, dividido por dV ao cubo, vezes o volume de aplicação aqui na frente, né? Então, nós vamos substituir direto, pessoal. Aqui não tem nem necessidade de preocupar, né, com a questão de conversão de unidades. Basta substituir esses valores diretamente na equação. Então, o 100, né, micra, ele vem aqui para baixo. Teremos, então, 100 micra ao cubo, ok? E a taxa de aplicação, que é o nosso volume de calda por hectare, né, vai substituir aqui no Q. Né? Então, provavelmente, pessoal, deixa eu ver aqui na minha anotação. Pessoal, esse slide ele vai estar disponível no PVAnet para vocês, assim como os demais, né? Com as anotações embaixo, inclusive o exercício, né? Então, como eu já tenho pronto aqui, né? Nós temos aí que serão produzidas aí, distribuídas, né? 3.819,6 gotas por centímetro quadrado. Então, pessoal, isso aí é a estimativa, né, que é feita aí com base nessa metodologia. Só que eu falei com vocês, né, isso para nós no campo, né, pode ter certeza que tem pouca implicação. Vocês não vão estar diante de uma condição que alguém vai pedir para vocês esse cálculo, né? Isso passa a ter importância, né, quando se trabalha aí com a questão de pesquisa. Às vezes você quer gerar alguns indicadores, né? Você quer fazer um confronto do que foi obtido no laboratório com o campo, né? Então a gente pode sim utilizar desse recurso. Tem uma tabela aqui que não tem muita importância, pessoal, mas só para falar, né? A gente aplicando aqui trata justamente a respeito do exercício anterior, né? A gente pensando aí numa aplicação com diferentes volumes de aplicação e com diferentes tamanhos de gotas, né? No caso, pensando aí no diâmetro volumétrico médio, nós temos aí uma condição, né, favorável a construir uma tabela dessa aqui, né? Então, só para vocês estarem cientes, aplicando-se 25 litros por hectare com tamanho de gota, né, igual a 100, nós teremos 480 gotas por centímetro quadrado, né? Então, isso aqui, dependendo da situação, ela pode ajudar, né, a nortear uma aplicação. Só que, igual eu falei com vocês, né, a aplicabilidade prática disso aqui acaba sendo inferior, né, do que a importância que ela tem na pesquisa. Beleza? Agora, aqui nós temos a relação, né, o diâmetro de Salter. O diâmetro de Salter é um diâmetro, né, que mede relação volume-superfície, né? E foi um dos primeiros parâmetros aí utilizados para a gente fazer a caracterização do espectro de gotas. Isso aí não foi criado especificamente para agricultura, viu, pessoal? Isso aí, o pessoal que vem da área de solos vai analisar partículas, né? De modo geral, engenharia civil já trabalhava com isso há muito tempo, né? Então ele foi implementado na parte de análise do espectro de gotas, né? Como seria isso? A equação às vezes não deixa muito claro aqui, que ela já está na sua forma simplificada, né, pessoal? Mas a ideia é o seguinte: nós vamos fazer uma relação, né, do volume de cada gota dividido pelo diâmetro de cada gota. No caso, pela superfície, pessoal, pela área
de cada gota. Por isso que chama diâmetro médio, né, volume superfície. Tá? Até que o V barra S, né, ele indica isso, volume área, volume superfície. Né? Então, vamos supor, vamos voltar naquele exemplo das 10 gotas, né, da nossa população lá, do exemplo anterior. Vamos pensar o seguinte, nessas 10 gotas, né, cada um tinha o seu volume, cada gota também, é lógico, tinha a sua superfície, né? A sua superfície externa ali. Então, esse volume ele vai fazer essa relação, né? Então, o somatório dos volumes, né, dividido pelo somatório das áreas de cada uma dessas 10 gotas que fazem parte da nossa população, que compõem, né, o espectro de gotas que foi mencionado aí como exemplo, né? Às vezes, só para vocês lembrarem, pessoal, olha aqui, esse cubo em cima, ele vem de onde? Vem lá do π, né, do π, diâmetro ao cubo, dividido por 6, né? Então, tem algumas simplificações aqui, né, justamente por questão de espalhamento da gota, né, mas é um diâmetro que ele mede, basicamente, essa relação. E aqui o quadrado embaixo, vocês vão lembrar de superfície, ok? Então, se a gente diz, né, que o volume... que esse dV, desculpa, que o dV barra S, né, é o diâmetro médio volume superfície de uma população de gotas, é o mesmo que dizer que todas as gotas, né, são iguais e com diâmetro relação volume superfície, né? Então a gente pode, no caso aí, admitir, né, que a superfície do depósito produzido por uma gota é proporcional à superfície da gota, né? Então, a superfície, quando ela atinge o alvo, né, o que ela faz, é proporcional à superfície que essa gota apresenta, ok? Então, esse diâmetro de Salter, ele passa a ser interessante para quando a gente quer estimar a questão da superfície que pode ser tratada com determinado volume de líquido, com determinado espectro de gotas, né? E é justamente esse cálculo que está aqui no próximo slide, ó, né? Então, trata-se de uma estimativa também, né, pessoal? Cabe ressaltar isso aqui. Então, nós temos, ó, a superfície tratada, que é o S aqui, é igual a 1.500 dividido pelo diâmetro de Salter, que é o diâmetro volume superfície. Né? Então, com isso aqui, nós teremos, pessoal, uma estimativa da área que será coberta, né, pela aplicação, ok? Então, no caso, inclusive, nós estamos pensando aqui com 1 litro, né, com 1 litro de água, quanto nós conseguimos cobrir aí de superfície, ok? Então, vou colocar um exemplo aqui, pessoal. Imaginem uma população de gotas, né? Você está com um dispositivo de atomização e ele produz lá um espectro de gotas com dV barra S, né, com diâmetro de Salter, igual a 150 micrometros, ok? Então, a gente pegando esse valor aqui, né, nós vamos substituí-lo aqui na equação, 1.500 dividido por 150 micra, teremos uma superfície, né, que tá bem simples, né, uma superfície de 10 metros quadrados. Então, quer dizer que com 1 litro, né, de um determinado líquido, vamos pensar 1 litro de calda, né, aplicando-se um espectro de gotas que tenha um diâmetro relação volume-superfície de 150 micra, nós teremos aí mais ou menos, uma área coberta aí de 10 metros quadrados, ok? Então, essa aí é a função mais importante do diâmetro de Salter, né? Como falei para vocês, né, às vezes vocês não vão ter aplicabilidade disso em termos de campo mesmo, né? Mas já em nível de pesquisa e como vocês buscaram se especializar nessa parte de aplicação, né? A gente tem aí que caracterizar isso para vocês, né? Então, a superfície coberta aí também apresentado, né?
Bom, pessoal, aqui eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, né, em casa aí, treinar, mas é basicamente repetição do que já foi feito anteriormente, né? Então nós temos aí, supondo uma aplicação com gotas finas, né, que tem aí um DV de 70 micrômetros e um DVS de 100 micrômetros. Então, só para a gente ter uma noção melhor, né, essa aplicação ela é feita ali com um dispositivo atomizador que produz um espectro de gotas, né, que tenha essas duas características, 70 micra de DV e DVS de 100 micra, ok? Então tá pedindo para calcular, né, qual que é o volume produzido com um litro de calda. Depois vem aqui o segundo ponto, a área coberta e finalmente aqui, pessoal, a densidade de gotas. Vou colocar aqui para vocês, um ponto de exclamação, né, para vocês lembrarem que isso aqui é uma estimativa, não é o que vai acontecer no campo, não. Provavelmente vocês vão achar uma densidade aqui, né, muito alta, longe do que ocorre nas aplicações reais, ok? Mas é só para a gente fixar esses conceitos que foram apresentados até agora. Já os próximos slides aqui, pessoal, eles tratam a questão, né, do diâmetro da mediana volumétrica, pessoal, onde que está a média aqui é mediana, viu? Então, atente-se a isso, eu vou até riscar aqui no slide, aqui no caso é mediana. Então, temos o diâmetro da mediana volumétrica, que já foi apresentado para vocês, né? Qual que seria esse diâmetro? É um diâmetro, né, que vai dividir a população em duas partes com o mesmo volume, né? Então, nós temos um espectro de gotas aqui, né, que tem tamanhos diferentes, né? São 10 gotas, elas têm aí uma variação em termos de tamanho. Só que se a gente pegar aqui, ó, a gente consegue traçar, né, um diâmetro, né, que é o DMV, que divide essa população em duas, né, e cada uma delas com o mesmo volume, ok? Então essas gotas aqui, né, lógico que tem um problema de escala aqui no caso, potencialmente, né, essas duas gotas aqui, elas têm o mesmo volume que todo esse restante aqui, né, o que a gente colocou aqui para exemplificar para vocês, né, pessoal? Então, esse é o conceito do DMV. Já o DMN, pessoal, é basicamente o diâmetro que divide, né, em duas populações com o mesmo número de indivíduos. No caso, nós vamos buscar, né, estimar aí o diâmetro que faça essa divisão. Então, lado direito aqui nós temos 50% das gotas, né, no caso, o exemplo, 5 gotas e 5% de cá. Né? O exemplo que eu coloquei para vocês na apresentação anterior, pessoal, o que, que vai acontecer se o DMV for igual ao DMN? Nós teremos, então, né, uma situação em que todas as gotas do espectro elas apresentam mesmo tamanho. Né? Então, isso seria uma condição ideal dentro da aplicação de defensivos. Só que, infelizmente, nós não conseguimos atingir esses valores, né? Os dispositivos que a gente tem hoje no mercado, eles não conseguem obter essa homogeneidade de aplicação, né? E até mostrar novamente aqui, né, um outro parâmetro que também é bem interessante, já com aplicações de fato bem práticas, né, que é o coeficiente de homogeneidade. O coeficiente de homogeneidade ele pega e faz o seguinte, né, simplesmente divide o DMV pelo DMN. Quanto mais próximo de 1 esse valor de CH tiver, né, melhor será a homogeneidade das gotas produzidas por um determinado dispositivo, né? Então, pessoal, aqui tem alguns exemplos, né? Eu já mencionei isso aqui para vocês também no tema anterior, né? Então, quanto mais próximo de 1, melhor aí é o dispositivo atomizador, ok? O outro item aqui também já foi apresentado, né, pessoal, que é a questão do span, mas para a gente fixar aí, o span ele mede a amplitude relativa, onde nós vamos pegar aqui o diâmetro, né, volumétrico, que corresponde a 90% do volume pulverizado, subtrair aí,
né, do diâmetro volumétrico corresponde a 10% do volume pulverizado daquele espectro, né, o volume total do espectro, e dividir pelo dV 0,5, ok? Pessoal, chama atenção aqui, ó, que esse dV 0,5, se a gente pega aqui embaixo, ó, e vai ver a descrição desse item, né? dV 0,5, olha que legal. Diâmetro que corresponde a 50% do volume. Isso aqui nós já vimos antes, viu, pessoal? E foi nessa mesma aula, na aula anterior também vimos, né? Então, esse valor aí, né, esse dV 0,5, é a mesma coisa que o DMV, o diâmetro da mediana volumétrica, né? Então, nós temos o diâmetro que vai dividir duas populações, né? Dividir o espectro de gota em duas populações e cada população vai ter o mesmo volume, ok? Isso é comum acontecer, viu, pessoal? Às vezes os equipamentos de análise de etiqueta, os programas, né, eles costumam costumam aparecer essas duas siglas aqui, DMV ou então VMD, né? Aqui vem do inglês, né? Volume, mediano e diâmetro. Então, vocês podem encontrar essas duas coisas aí, mas tem o mesmo significado. Então, fique claro isso aí nessa nossa apresentação. Né? E para fechar a parte de conteúdo, né, já tem temos aquele mesmo exemplo, né, já apresentado para vocês. O que é, então, aí a importância? Né? Eu acho, uma opinião pessoal, e certamente muitos profissionais da área aí vão concordar, né, que o SPAN ele é o cara para você caracterizar a homogeneidade de gotas. Né? Então, você tem um espectro e quer caracterizá-lo, o SPAN é uma ferramenta fundamental. Bom, as três pontas, né, do nosso exemplo anterior, já da aula passada, né, aqui nós temos no eixo Y o tamanho da gota e aqui no eixo X o volume acumulado, né? Então isso aqui a gente pensa, foi pulverizada uma coleção de gotas ali, um jato, né? Então o sistema que faz essa análise vai pegar e fazer um percentual, né? Então a gente tem aí 90% do volume do espectro, 50% e 10%, né? Isso aqui é muito interessante. Olha a ponta A, B e C, elas apresentam o mesmo DMV, né? Ou então, como está apresentado aqui, o DV 0,5. Né? Então, isso você vira para uma pessoa, essa ponta minha ela vai produzir gotas com DMV de 250 micra, né? Ok, então são pontas iguais? Se for comparar pelo DMV, sim, né? Mas se a gente vê, pessoal, o SPAN, né, a característica do espectro como um todo, aí já complica, né? O que acontece? Essas gotas apresentam o mesmo DMV, só que elas são muito distintas em relação à homogeneidade de gotas, né? Qual dessas opções aí seria a que produz gotas mais homogêneas, pessoal? Se a gente fazer aqui os cálculos, né? Acho que foi feito no slide anterior, pessoal. Vamos lá rapidinho aqui para a ponta C. Então, eu vou simplesmente narrar o cálculo aqui, pessoal. 400, né, que é o DV09, menos 100 dividido por 250. Então, essa primeira ponta aqui, ó, de cima, que é a ponta C, ela tem um span de 1,2, né? A ponta de baixo aqui, a ponta B, que está simbolizada pela cor verde, ela tem então DV09, vai ser 350, menos o DV010, que é 150, dividido por 250, que é o DMV. Então, o span aqui, ó, ele passou para 0,8, né? Então, como todos já sabem a metodologia de cálculo, eu vou fazer aqui para ponta correspondente à cor azul, a ponta A. Então, 300 menos 200 dividido por 250. Então, essa ponta que ela tem o DMV de 0,4.
Ok, pessoal? Qual delas é mais uniforme em termos, desculpa, mais homogênea em termos de espectro de gotas? É a que apresenta aqui, né, a menor variação. Então, o SPAN 0,4 corresponde aqui, no caso, a essa etiqueta, ó, né? Então, as gotas, elas são produzidas com DV 250 micra, porém, a gente percebe menos variação na etiqueta. Então, isso aqui que é a função, né, que é a grande sacada de utilizar o valor SPAN, né? É lógico que a mais extrema aqui, o valor 1.2 é essa aqui, né? As gotas tem muita variação aí do tamanho, né, do DV nos extremos, né, no caso DV 0,10 e o DV 0,90, beleza? Pessoal, então só para finalizar aqui, né, espero todos tenham acompanhado bem essa aula aí até esse ponto. No exercício aqui, né, nós temos uma tabela. Eu criei esses valores aqui, né, para a gente simplesmente ter essa condição, né, de simular aqui uma análise de gotas. Então, a gente utilizou aqui, às vezes, uma etiqueta mesmo, um analisador de etiqueta, ou até mesmo uma ferramenta a laser, né, um analisador de partículas, e nós temos aí 21 gotas, né? Então, começa com a gota 1 e vai até a gota 21. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês vão caracterizar tudo, né? Começando lá, né, pelo primeiro parâmetro mostrado aqui nessa aula de hoje, que é o quê? É o diâmetro médio das gotas. Depois vocês vão passar para o diâmetro para o volume médio das gotas, depois vão passar para o diâmetro volumétrico médio, calcular o diâmetro de Salter, calcular o DMV, calcular o DMV, ok? Calcular também o coeficiente de homogeneidade. Então, com esse exemplo aqui, vocês vão conseguir calcular todos os parâmetros que foram apresentados nessa aula de hoje, né? Eu vou chamar a atenção para vocês, né, que a tabela ela é grande aqui, mas já está bem fácil, pessoal. Por exemplo, qual que é o DMN dessa população? Né? O diâmetro que vai dividir em duas amostras, né, com a mesma quantidade. Então, peguei aqui um exemplo aqui, né? 21 dividido por 2 dá 10,5, né? Então, tá entre esses valores aqui, né? 10 e 11. Então, o DMV ele está aqui, ó, né? A estimativa do valor. Vamos pensar agora desculpa, que é o DMN, né? Para calcular o DMV, pessoal, que é o volume, é o diâmetro da gota que divide, né, o espectro de gotas em duas populações, né, em duas metades aí com o mesmo volume, nós temos que olhar aqui, né, olha o percentual do volume acumulado, 50%. Então, esse diâmetro que está aqui, ó, o diâmetro de 195, ele é o diâmetro que marca, né, essa região. Ele é o diâmetro que divide, né, as populações aí e vai corresponder ao nosso DMV. Né? Então, se a gente já viu aqui o DMV, o DMN, a gente consegue calcular o coeficiente de homogeneidade, né? Chama atenção para as duas últimas colunas, pessoal, que vai permitir a gente calcular o diâmetro volume superfície, que é o diâmetro de Salter, né? Que já está certinho, ó. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, ó, somatório dos diâmetros ao cubo e dividir pelo somatório dos diâmetros ao quadrado. Então, isso aí vai te dar, né, vai dar para vocês aí a questão do diâmetro de Salter. Com base nesse diâmetro de Salter, vocês podem estimar a área que será coberta, né, aplicando-se aí 1 litro do produto. Então, todos esses parâmetros que foram mostrados na aula de hoje, né, a gente consegue calcular nesse exemplo aí, beleza? Então, pessoal, eu acabei delongando demais, né, era basicamente isso, né? Ressalta aí que na aula de sexta-feira, esses cálculos, né, que foram apresentados de forma breve aqui, a gente aproveita para sanar alguma dúvida, para debater, né, o que achar interessante aí, não só a respeito dessa aula, como das demais também. Então, muito obrigado para vocês e até a próxima aula.